Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte é o desbloqueio da conta bancária do governador Reinaldo Azambuja. O governador Reinaldo Azambuja tinha seus ativos bloqueados por conta de denúncias feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Justiça, né? Estava com os saldos bloqueados, não podia gastar dinheiro na campanha, e entrou com a medida, com a ação na Justiça, e foram desbloqueados R$1.400.000, dinheiro para o governador gastar nos próximos 2 dias na campanha, ou guardar para o segundo turno, se houver segundo turno, né? Porque há um cenário, uma expectativa de que a eleição seja terminada já no próximo domingo. É claro que eu falo a eleição a ser vencida no primeiro turno, acabar a eleição no segundo turno não quer dizer que o Reinaldo Azambuja seja o governador eleito. A expectativa de primeiro turno é apenas porque tem apenas 2 candidatos polarizando. Um é o Azambuja e o outro é o juiz Odilon de Oliveira. Os outros candidatos, o Amaduti, o João Alfredo, do PSOL, o Júnior Mock, do MDB, o Marcelo Bluma, do PV, estão derretendo, né? Segundo as pesquisas, né? Isso eu estou dizendo, até porque eu não estou na cabeça do eleitor, não estou na consciência de cada um. Eu me baseio pelo que dizem as pesquisas, que apontam o Reinaldo Azambuja como favorito, inclusive vencendo já a eleição no primeiro turno. É claro que nós temos quinta, sexta, sábado, tem 3 dias ainda, né? E nesses 3 dias muita coisa pode acontecer. Inclusive uma eventual decisão do eleitorado do Bolsonaro, que hoje comanda o eleitorado de Mato Grosso do Sul, em votar num candidato, em um só candidato, aquele candidato que mais se identifica do ponto de vista ideológico e tal, cujas propostas são mais ou menos parecidas. Se o eleitorado do Bolsonaro resolver votar em bloco no Azambuja, ele está tranquilo, né? Continua tranquilo, vai embora, vence a eleição no primeiro turno. Se esse eleitorado resolver decidir votar no juiz Odilon de Oliveira em bloco, ou pelo menos na maioria esmagadora, é claro que pode virar a expectativa das pesquisas. Então, é o que dá. Agora, tranquilo está o Azambuja, porque tem bastante dinheiro. Agora, R$1.400.000 nessa chegada aí para gastar em 2 dias, é o dinheiro que faltou para o juiz Odilon de Oliveira para consolidar o seu projeto de eleição. Se tivesse tido recurso o suficiente para tocar na sua campanha sem dificuldade financeira, é claro que poderia estar, né, ainda numa posição mais vantajosa nas pesquisas de opinião, se bem que ele está muito bem, né? Os números indicam 33% na pesquisa, o que é um percentual relativamente confortável. E a expectativa de que o Júnior Mock, né, o princípio do Júnior Mock e Humberto Amaduti, que são de partidos grandes, o Júnior Mock do MDB e o Amaduti do PT, de um crescimento dessas 2 candidaturas, pelo menos as 2 juntas alcançar 20%, porque aí com certeza a eleição vai para o segundo turno. Mas eu estou notando uma enorme dificuldade nesses 2 candidatos, no crescimento desses 2 candidatos, até porque a campanha está polarizada entre o
Azambuja e Odilon. Então, está se criando aí um cenário de voto útil, né? Quem é Odilon, quem é contra o governo, vota Odilon, quem é situacionista vota no Azambuja, coisa mais ou menos assim. Isso está interferindo na campanha dos demais candidatos que não têm oferecido um crescimento que possa amedrontar os seus adversários na opinião pública, nas pesquisas. Pelo menos é o que a gente vê nas principais, nas amostras dos principais institutos de Mato Grosso do Sul e inclusive do Ibope, né, que divulgou recentemente uma pesquisa mostrando esta realidade, a realidade da extrema dificuldade da eleição de Mato Grosso do Sul e para o segundo turno. Não é o que eu quero, né? Não é o que querem os analistas, os políticos, mas um quer uma coisa, outro quer outra. Então. O eleitor do Reinaldo quer que acabe a eleição no primeiro turno e que o Reinaldo ganhe no primeiro turno. O eleitor do Odilon quer que a eleição vá para o segundo turno para que possa haver mais uma chance para o Odilon disputar. E há quem acredite dentro do próprio esquema do Odilon de que ele tem chance, inclusive, de vencer no primeiro turno, porque estaria em franco crescimento nesses 2 dias tal. Não vi ainda pesquisa para aferir essa hipótese, mas tudo pode acontecer nos últimos minutos da eleição, nas últimas horas. No sábado, inclusive, a possibilidade da eleição de presidente da República terminar no primeiro turno se o Bolsonaro continuar, mantiver o crescimento que tinha há 2 dias atrás de 4% ao dia. Então, apesar de ser uma parada dura, né, entre o Bolsonaro e o candidato do PT, o Haddad, tem ali entre um e outro a figura do Ciro Gomes, que termina com seus 11%, segurando, né, assegurando o segundo turno, juntamente com a votação do Alckmin, que também não tem mantido uma certa estabilidade nos 8% a 9%. Então, é possível que... mas tudo é possível acontecer entre quinta, sexta e sábado. São 3 dias fatais para a eleição. Aqui no Mato Grosso do Sul, é possível que o Júnior Mock cresça mais um pouco, que o Amaduti cresça mais um pouco. Então, não vejo assim muita facilidade, até porque o que eu estou sentindo nas minhas andanças pelas ruas de Campo Grande é uma polarização entre o juiz Odilon de Oliveira e o governador Reinaldo Azambuja. É isso aí. É o que a gente vê nesta eleição. Tenho andado muito e tenho conversado com muita gente. Aliás, já disse aqui, vou repetir, eu já me considero vitorioso nessa eleição, independentemente da abertura das urnas, porque eu tive a oportunidade de trocar por 3 meses a realidade virtual pela realidade real, pegar, sentir as coisas de minha cidade e do meu estado. Andei demais por Campo Grande para conhecer todos os problemas da cidade, rever amigos antigos, conhecer vilas e bairros novos, né, que eu conheci apenas através do WhatsApp, através das informações repassadas pelos moradores, mas não tinha ido. Então eu fui, eu conversei, eu abracei pessoas, apertei muitas mãos, né, e conversei bastante e, sobretudo, fiquei inteirado dos principais problemas de Campo Grande. O problema mais grave de Campo Grande hoje é o problema da saúde. São 2 problemas gravíssimos, da saúde e segurança. A saúde, por mais que insistam em dizer que está tudo bem, que a saúde continua precaríssima em Campo Grande. Os hospitais lotados, UPAs lotadas, pessoas nas filas. E eu estive lá no Centro de Especialidades Médicas. Aquilo ali é a porta do inferno, né? Aquilo ali não atende nada.
não atende ninguém, não tem especialista, não tem especialista em enrolar, em marcar data e depois o médico adiar, porque também não tem médico especialista, não tem, é uma enorme dificuldade. O jornal já mostrou aqui, eu já mostrei nesse programa, que tem pessoas que esperam até 7 anos, ou são agendadas para esperar 7 anos, porque não aguenta, na maioria morre no caminho esperando por um exame, por uma consulta médica. Não é esperando por exame, por cirurgia, não é esperando por uma consulta médica. Então, quando o pessoal elogia a Caravana da Saúde, até que merece, porque a Caravana da Saúde foi lá e fez milhares de cirurgias da catarata e tal, e já resolveu. Era a situação de esperar 3, 4, 5 anos e que resolveu. Agora, o que não pode é você chegar, faz um mutirão e depois abandona lá. O que tem que ter no tratamento, nos procedimentos, sobretudo no caso de cirurgias eletivas, é uma programação permanente. Né? Permanente, não abrir um prazo, vamos zerar a fila e depois tem uma enorme fila de novo. Então é um problema grave, o problema da saúde, que o governo tem que sentar, juntar o governo do estado, governos municipais e o governo federal, e elaborar um programa de saúde de emergência para atender o estado. Sobretudo regionalização da saúde. Toda eleição, tudo quanto é candidato fala em regionalizar a saúde, mas ninguém regionaliza nada. Campo Grande continua o polo, né, o principal polo de atração de todos os procedimentos, principalmente de média e alta complexidade. Então é preciso ter esse plano de descentralização, ter saúde em Corumbá, saúde em Coxim, Paranaíba, Três Lagoas, Aquidauana, Jardim, todas as cidades do estado, todos os municípios, principalmente os municípios que polarizam regiões, centralizam regiões, ter todo o sistema, o mesmo que atende aqui em Campo Grande. A hora que tiver nesse nível, aí tá bom, aí saúde nota 10. Mas não tem. Falei ontem aqui, por exemplo, do Hospital de Dourados. O Hospital Regional de Dourados, que foi lançado ainda no governo do André Putinelli. Quando o Putinelli deixou o governo, antes de deixar, ele expediu a primeira ordem de serviço lá para o Hospital Regional de Dourados. Está do mesmo tamanho. Uma coisa, o governador atual foi lá, mandou capinar a área, né, limpar a área, pintou meio fio, né, só isso também. Não mudou nada. O próprio Aquário do Pantanal, né, que não tem nada a ver com saúde, mas é uma obra que foi deixada aí, e que é o indês da indignação, podia ter sido terminado, não foi, quer dizer, então a saúde, né? Aí fala-se muito em hospital do câncer. O hospital do câncer continua praticamente do mesmo tamanho que estava há 4 anos atrás. Os pavimentos e os serviços que foram entregues neste governo foram serviços que já estavam praticamente prontos no governo anterior, no governo do André Putinelli, que o Putinelli dava 200 pau todo mês para a construção. Muito mais o governo do André Putinelli deu do que esse governo que está aí, que esse governo que está aí deu muito discurso e pouco recurso. O Hospital do Trauma está aí, abriu em caráter eleitoral, mas não vai conseguir. Janeiro já vai ter que fechar, porque vão faltar recursos federais, por exemplo, estão minguando. Ao invés de aumentar o recurso, estão reduzindo os recursos. Então não dá para tocar. Então é preciso que tenha um governo que vai entrar, tenha na cabeça o compromisso com a população de realmente regionalizar a saúde. Regionalizar é ampliando hospitais, equipando hospitais,
contratando médicos através de um plano de cargos de carreira para os médicos do Estado. Precisa fazer isso. Não adianta colocar aqui no folder que vai fazer isso, vai fazer aquilo, se depois que acabar a eleição, ele pega o folder e joga no lixo. Ah, não deu porque veio a crise. A grande desculpa do Azambuja, que para não ter feito as coisas nesse estado, foi a crise. Ah, crise para lá, crise para cá. Tem nada a ver a crise. Porque o estado de Mato Grosso do Sul não tinha crise. Tinha crise em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Esses estados, lá sim havia crise, aqui não tinha crise nenhuma. Sabe por que não tinha crise aqui? Porque o governo anterior, o governo do Coutinho, justiça seja feita, eu vou repetir isso aqui, deixou as contas em dia. Tudo bem, tinha as dívidas negociadas, né? Mas as contas, não tinha conta atrasada. Não tinha conta atrasada no Estado. Os funcionários estavam em dia, estava todo mundo em dia. Obras inacabadas. Havia um recurso já vinculado para acabar aquela obra. E eu citei ontem aqui 2 casos da Universidade Estadual e do Aquário do Pantanal. A Universidade Estadual, o governador terminou a obra. Do Aquário do Pantanal não terminou, mas para as duas havia recurso já vinculado. Aquela obra não terminou a obra porque não quis. O do Aquário do Pantanal não terminou porque não quis. Provei ontem aqui no programa. Não terminou porque não quis. Agora ele devia ter sido honesto e ter dito para a população que não ia concluir. Que ele não queria, que ele era contra, ele não ia concluir. Agora, faltava 3.800.000 para terminar o aquário. Estou mentindo? Faltava 3 milhões, quem falou foi o Miliola. Faltava 3.800.000 para terminar. Trabalhou um ano na obra, gastou 9 milhões de reais e depois veio problema judicial, interrompeu e tal. E o governador queria, vê o que ele queria, né? Não queria nada, queria terminar a obra, mas sem licitação. Queria que a justiça liberasse a obrigatoriedade da licitação para terminar a obra. É claro que a justiça não ia assumir essa responsabilidade. Se a lei é clara, tem que fazer licitação, faz licitação. A justiça não pode abrir mão da lei, né? E indisponibilizar a lei. Não pode. Ela não tem autoridade legal para fazer isso. Não tem. Nem a Justiça, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas, nada. Tem que fazer licitação. Faz licitação, não fez, não quer fazer. Não quer o governo dele se responsabilizar pelo passado da obra. Mas o governo é responsável, o governo não tem passado. O governo é governo. Governo é governo e tem que fazer a licitação, não quis fazer. Outro problema aqui encarado aqui é o problema da segurança. Né? Dizer que a gente vive seguro em Mato Grosso do Sul é fantástico. As pessoas acostumam, vão para a rua, quem não é assaltado, né? Aí se sente seguro. Mas você andando nas ruas de Campo Grande, você vai se sentir na rua como se estivesse dentro de uma trincheira. Uma casa-mata. Marcos Tagutis faz tempo que não aparece. Né? Querendo saber quando eu volto para o Tribuna Livre. Marcos, tá. Dia 8, na segunda-feira, se Deus quiser, já estarei de volta ao programa Tribuna Livre. Não concordo com que o meu substituto não tenha graça, porque é um dos analistas políticos mais bem preparados do Brasil, o Benhur Ferreira, mas gosto não se discute, né, pessoal? Gosta de há milhares, centenas, dezenas de milhares de pessoas que também não gostam do comentário do Sérgio Cruz. Mas eu estarei, se Deus quiser, no dia 8, estarei de volta ao rádio para continuar esses comentários aqui que eu tenho feito aqui nesse programa
Eu não parei, eu não posso parar, né? Eu sou uma máquina, se eu parar, enferruja. Então eu tenho que continuar. Então, o problema da segurança. E ninguém, nenhum dos candidatos, eu tenho assistido aí aos debates tal, e aos programas de televisão, apresentou um programa definitivo para a segurança pública de Mato Grosso do Sul. Fala-se em segurança, em tolerância zero com o crime organizado e tal, mas não se aplica, né, uma fórmula. Olha, vamos fazer assim, 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 para garantir, garantir a segurança à população. Me preocupa muito, né? Preocupa muito porque o governo que está aí, se continuar, vai ser esse que está aí mesmo. Vai mudar, não muda muita coisa, até porque ele acha que está certo. Se ele vai ser reeleito, muito mais, né, já leva até um aval da população para o que ele está fazendo. Eu não vejo nada que está sendo feito para assegurar, para garantir a segurança da população, a tranquilidade da população. Não vejo. Comerciante, por exemplo, no supermercado, ontem o comerciante reclamou, olha, Sérgio Coelho, aqui a gente paga o imposto mais caro do Brasil, são as alíquotas mais caras do Brasil do imposto. A gente paga ICMS, a gente paga tudo quanto é imposto que tem por aí, e não tem a menor segurança. Para garantir alguma segurança aqui, eu tenho que ter guardas, pagar um guarda, quer dizer, eu pago o imposto e paga pela segurança. Quer dizer, é uma bitributação, paga duas vezes para garantir a segurança, porque quando não tem um guarda aqui, o pessoal assalta o mercado. E é verdade. Eu pago todos os impostos e tenho que pagar também o vigilante. Aqui no meu bairro, todo mundo paga 50 cada casa. E paga para ter o mínimo de tranquilidade. Quer dizer, além de pagar a câmera, a webcam, né, que fica ligada o dia inteiro, além de pagar para o pessoal instalar a cerca elétrica, a serpentina. É complicado, quer dizer, então é preciso ter o mínimo de segurança, a gente poder voltar a tomar tereré na calçada, né? Não tá podendo acontecer, não acontece mais hoje. Poder sair na rua à noite e tal. Não dá para você sair e deixar a casa sozinha, tem que ficar uma pessoa em casa. Não é complicado isso? Então, é o que eu tenho visto nas minhas caminhadas aí pela cidade, nesse período eleitoral, é exatamente essas coisas que pretendo, sendo eleito, levar para o grande debate no Poder Legislativo. Né? Debater, discutir isso. Tem mais 23 deputados lá para ver se a gente apresenta uma solução para... Não tem solução, no Brasil, não é porque no Brasil tudo assim, vamos fazer diferente. Eu vi uma reportagem um dia desse, no Jornal Nacional, sobre o problema de saúde, né? Que nós temos aqui a pior saúde do Brasil em Fátima do Sul e uma das melhores em Três Lagoas. Por que em Três Lagoas a saúde o SUS funciona direitinho, tá o doutor Gato lá, né? Funciona direitinho, e em Fátima do Sul não funciona, em Campo Grande não funciona, e na maioria das cidades brasileiras não funciona. São coisas que têm que ser exemplos que têm que ir para o debate. Por que num lugar funciona e no outro lugar não funciona? Por que não pode, não funcionando no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná e Minas Gerais, não pode funcionar aqui no estado de Mato Grosso do Sul? É claro que pode. Esse exemplo de Três Lagoas e Fátima do Sul na área de saúde mostrou muito bem que pode. Depende muito de gestão do prefeito, da sociedade, dos conselhos. É o que depende. Não está provado que é possível se fazer coisas, né? Não. Mas isso aí, o problema da saúde é no Brasil inteiro, e daí? Porque não pode ser diferente aqui no Mato Grosso do Sul, não pode ser diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro? Claro que pode. É só o governo estabelecer prioridades para a saúde, estabelecer prioridade para a segurança, estabelecer prioridade para a moradia. Depende de governo para governo. Olha gente, foi muito clara a reportagem do Jornal Nacional
para a saúde no Brasil e colocando 2 municípios de Mato Grosso do Sul, Fátima do Sul e e Três Lagoas. As 2 cidades dirigidas por prefeitos ligados ao governador. Agora, se o governador resolver que Fátima do Sul, que Aquidauana, que Campo Grande vão ter o mesmo tipo de saúde, é só fazer um programa conjunto com o prefeito. Traz o pessoal de Três Lagoas, como é que foi feito aqui, então fazer. Não vejo mistério. E não precisa ter um doutor gato em cada lugar, não. Basta que tenha interesse do governo em criar um sistema de saúde que funciona. Se o SUS funciona, vamos botar o SUS para funcionar. Agora precisa ter um grande debate, né, com a sociedade e com os representantes da sociedade. Aqui o Marcelo René de Oliveira, que é onde está os votos desse governador, Sérgio Coelho. Pode ter certeza, Sérgio, que esse governador não ganha. Você vai ver chegar de pilantras da política, vamos varrer. Tal. Estou vendo aí de toda essa proclamação do eleitor que acaba de ligar, uma tendência do eleitorado do Bolsonaro em votar no Odilon de Oliveira. Tá? Apareceu já no finalzinho da mensagem dele, não sei se você viu, prestou atenção. Mostra de novo aí, Ian. Aí, ó. Vamos lá. Gov 12 e PRES 17. Uma junção do 12 com 17. Eu estava comentando isso exatamente na abertura do programa. Onde pender o eleitorado, para o lado que pender o eleitorado do Bolsonaro aqui em Mato Grosso do Sul, é o lado que vai ganhar a eleição para o governo do estado, que o Bolsonaro é campeão absoluto de preferência nas pesquisas aqui no estado. Então, se houver uma decisão em bloco dos eleitores do Bolsonaro em votar no Odilon de Oliveira, ele ganha a eleição. E a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Por quê? Porque só tem 2 candidatos polarizando. Os outros candidatos não estão, até agora na pesquisa, não disseram a que vieram. Bem, a eleição domingo, e a gente vai falar daqui a pouco, eu vou mostrar para você a questão das problemas de como é que vota e tal, a segurança das urnas, porque tem muita gente aí dizendo que a urna é violável, que a urna pode ser fraudada e tal. Eu não ouvi ainda até agora nenhum magistrado ligado à questão eleitoral Três Lagoas ligado, Joel Moreira. Muito obrigado pela audiência, Joel Moreira. Você não vai escrever mais livros? Sim. Já tenho mais um livro, talvez seja o último, né? Porque livro enche o saco escrever, né? Passei 2 anos escrevendo está aí para ser editado. É um livro que trata da migração, da influência da migração gaúcha na formação do Mato Grosso do Sul. Teve aí algum tempo para ser editado pela Fundação de Cultura, não terminaram não editando, e vou esperar a oportunidade para editá-lo. Talvez seja o meu último livro, até porque eu também não tenho mais nem paciência para escrever mais, sabe? Eu adoro escrever, mas é uma dificuldade tão grande para você escrever depois que apareceu esse negócio de computador aqui, de internet, que você ficou com a preguiça danada de escrever. Mas está pronto o livro, né? Um livro grande, dá umas 400 páginas, contando um pouco da história do meu estado e tal. E é o primeiro livro que eu conto, né, uma história completa sobre um determinado episódio, de uma determinada época, né, da história de Mato Grosso do Sul, que foi exatamente a formação do estado de Mato Grosso, o início da formação do estado de Mato Grosso do Sul, a influência gaúcha e tal. Mas isso é outra história. Eu falava aqui da eleição, o cara votar e tal. Muito obrigado, Três Lagoas. A urna, né, segurança. Tá? Há uma corrente política no Brasil
que acha que a urna não oferece segurança, que o voto tinha que ser impresso. O voto impresso é uma segurança a mais para uma votação eletrônica que já é segura. O voto impresso é apenas uma segurança a mais, que eu considero na atual conjuntura um luxo a mais, até porque custa muito caro. Estimativa da Justiça para o voto impresso no Brasil inteiro é 1 bilhão e 700 milhões de reais, aliás, 1 bilhão e 800 milhões de reais. É mais caro do que o fundo, do que vai gastar na campanha toda. A campanha toda é 1 bilhão e 700 milhões, 100 milhões a mais. Então, eu vejo, se você tem como evitar esse gasto, fazer essa economia, sem comprometer o resultado da eleição, que eu faço. Agora, eu vejo só alguns aposentados, né? Pessoal que não tem nada a ver, já está fora do sistema aí do Ministério Público, da Justiça, alguns reclamando e tal. Sem mostrar muita coisa também, né? Faz um discurso enorme, né? Que frauda, mas não tem nenhuma prova, um comprovante de que a urna foi fraudada. Não vi nenhum. É claro que eu defendo também o voto impresso. Se puder fazer o voto impresso por um custo menor, melhor. Agora, o voto vai para um arquivo, vai para um disco rígido. Qualquer momento que você quiser rever o voto, você pode ver o voto. Não tem problema nenhum. Não vejo. Então, mas essa explicação vai ser dada daqui a pouco pelo doutor João Maria Loss, corregedor, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, depois do tempo no Distrito Federal e no estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, enrolou a situação do Alcides Bernal, né? Alcides Bernal terminou tendo sua candidatura impugnada pelo TSE. Dificilmente, né, reverá a situação. O problema é o seguinte: ele foi cassado pela Câmara Municipal e caiu na lei da ficha limpa, né? Ficha suja. Porque a lei é clara: o cassado tem que esperar
e não só da ficha suja, também da Constituição. Cassado tem 8 anos de molho a partir do final do mandato que ele exercia. Então, o Alcides Bernal foi cassado, a validade da inexigibilidade começou no início do governo do Marquinhos Trade. Então ele tem que esperar o final do governo Marquinhos Trade, final de um próximo governo municipal, para poder ser candidato de acordo com a lei da inexigibilidade. Agora, como houve uma confusão jurídica dos diabos, ele foi cassado, depois ganhou teve uma liminar que permitiu que ele voltasse ao governo, à prefeitura municipal, foi candidato à reeleição, pôde, né? Não foi missão nenhuma que ele fosse candidato à reeleição, perdeu a eleição, foi candidato ao Senado, perdeu a eleição, pôde ser candidato ao Senado, e agora, depois que pôde ser candidato a prefeito, pôde ser candidato ao Senado, não pode ser candidato a deputado federal. É uma coisa, parece o samba do crioulo doido do Stanislau Ponte Preta. Coisa complicada, né? Não dá para entender direito. Só mesmo o hermeneuta, né, o especialista em legislação e lei, é que vai destrinchar isso. Mas foi validada passou a valer, foi aprovada a cassação, e ele, com a aprovação da cassação, ele não pode ser candidato a nada até que vença o prazo de inexigibilidade, que são 8 anos depois que vence o mandato que foi cassado. Então, em verdade, o Bernal pode ser candidato somente em 2024. 24? 2024. Por que 2024, você achou isso? Porque 2020 termina o mandato do Marquinhos, 2020 a 2024 termina o mandato do próximo prefeito. Aí é o tempo, né? O tempo que ele vai ter que curtir aí, o purgatório, né, que ele vai ter que passar aí até reaver o prazo, voltar a cair o calendário, ele poder ser candidato a qualquer coisa, prefeito, governador, qualquer cargo eletivo só pode ser candidato a partir de 2024. Pelo menos é o que diz a lei. Agora tem os recursos, né, que o cidadão tem direito, ele naturalmente vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Muito dificilmente o Supremo Tribunal Federal vai invalidar uma decisão tomada pelo Superior Tribunal Eleitoral, até porque, pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, até porque não há um motivo para anular a decisão, se bem que tem pelo menos 2 casos aí interessantes, né? O caso da Dilma, manteve a elegibilidade, apesar de ser cassada. O caso do Demóstenes Torres, que foi cassado e reaviu a elegibilidade através de decisão do Supremo Tribunal. E o caso recente do Delcídio, que também foi cassado e agora é candidato ao Senado. Quer dizer, tem essas brechas aí que o Bernal poderá se socorrer para garantir, não diria essa candidatura atual, porque até essa candidatura atual, né, pode ser, mas o mais certo, uma próxima candidatura, até porque está muito em cima também, né? Não sei como é que vai ser, claro. Ele tem uma assessoria jurídica eficiente e naturalmente vai se preocupar com em aproveitar
essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para tentar reaver os direitos políticos do Bernal. Bem, mas vamos falar então de eleição. E para falar de eleição, nada melhor do que o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Numa entrevista concedida ao programa Tribuna Livre, com a participação de Marcos Faria, Carmen Sestari e Benhur Ferreira. O entrevistado do dia é o desembargador João Maria Loss. Quem está conosco aqui nesta manhã é o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, corregedor regional eleitoral, desembargador João Maria Loss, a quem agradeço mais uma vez a presença aqui no programa Tribuna Livre, convidado para esclarecer dúvidas e também dar dicas aí como é que você, eleitor, como nós, eleitores, poderemos votar neste dia 7 de outubro, próximo domingo, com a tranquilidade necessária. Começar falando sobre que o eleitor aquele que não fez o recadastramento e que, infelizmente, ainda não é nas redes sociais ou muito fake news. Quem não fez o recadastramento eleitoral, ou seja, a biometria, está impedido de votar neste dia 7 de outubro. Bom dia, desembargador João Maria Loss. Bom dia a todos que nos estão ouvindo. É uma alegria retornar aqui. E esses eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico, eles estão fora do processo eleitoral. Todos esses títulos foram cancelados e foram todos alertados. Nós viemos aqui na Rádio Capital várias vezes para incitar o povo, convocar o povo para comparecer. E, infelizmente, aqueles que não compareceram tiveram seus títulos cancelados. Houve até um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que se permitisse a votação excepcionalmente, mas o Supremo Tribunal entendeu que não era mais possível. Até porque, fisicamente, era muito difícil para a Justiça Eleitoral poder adaptar para coletar esses votos. Então, realmente, eles não podem participar. Está rodando aí nas redes sociais, WhatsApp, dizendo o seguinte: olha, se eu votar somente para presidente ou deputado estadual, meu voto será válido ou parcial e assim anulado? As pessoas estão mandando algumas mensagens aí. Tem muita bobagem que se escreve aí nessas redes sociais. Na verdade, a urna, quando você chega, ela abre para você votar primeiro, para deputado federal. Uhum. Você confirma, ela vai abrir o voto para deputado estadual. Confirma, abre senador 1, confirma, abre senador 2, confirma, governador, confirma, e aí o presidente da República. Então, se a pessoa pretende votar no deputado estadual e no presidente da República e não quer votar para os outros cargos, ele vai ter que votar em branco. Certo. E os votos que ele aplicar corretamente, esses vão ser válidos para aquele cargo que ele votou. Então não tem, só para você que está nos ouvindo e que coloca aqui, que já recebeu essa mensagem, se você votar só para um único cargo e anular o seu voto ou votar em branco, esse único voto que você deu vai ser registrado. Votei só para deputado estadual, será registrado para o seu deputado estadual, os outros você ou vai anular ou vai votar em branco. Claro que nós não estamos pregando aqui voto em branco nem nulo, estamos falando que pode acontecer a partir do momento que você estiver com a urna eletrônica à sua frente. E só lembrando, viu, você não pode levar máquina fotográfica, não pode entrar com celular, não é, doutor João Maria Loss? Uma outra situação que as pessoas estão aí falando: eu quero filmar ou tirar foto do meu voto. É proibido, você ainda pode responder judicialmente, não é isso? O problema que as pessoas precisam entender é que por que é proibido usar o telefone, a máquina fotográfica para registrar o seu voto? Para evitar a compra de voto. Quer dizer, o candidato que compra voto, ele vai pagar a metade, vai determinar a pessoa que vai votar, traga uma foto demonstrando que ele votou corretamente para depois pagar a outra parte. Uhum. Então, aquelas pessoas que vão e fazem as fotografias, fazem selfie na urna, o que eles estão fazendo é colaborar com a corrupção eleitoral, com a compra de votos. Então é por isso que nós reprimimos isso, exatamente para preservar o sigilo do voto, dar garantia para o eleitor, principalmente aqueles mais humildes, de que eles podem chegar lá, fazer o voto deles de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua preferência. Desembargador, obviamente que nós temos problemas pontuais, mas inegavelmente o nosso processo eleitoral é um processo eleitoral profissional, né? A justiça eleitoral é rápida, tem problemas, a gente acabou de registrar aqui de vez em quando, há problemas, até porque tem recurso, mas enfim. Mas nessa campanha surgiu também muito forte essa questão do voto impresso.
e alguns, inclusive, levantando até uma certa suspeição a respeito da possibilidade de alguém interferir no resultado da urna. Como é que o senhor vê esses movimentos, já que a impressão que eu tenho é que o Brasil, nessa questão, é um país que a ser copiado em muitas das questões referente à garantia da soberania do voto do eleitor? Em primeiro lugar, a gente tem que relembrar, principalmente aqueles mais antigos, de como é que era o processo eleitoral antigamente. Era feito com a pessoa escrevia o voto, colocava numa urna, aquilo sim era fácil de adulterar. Rompia-se o lacre, trocava todos os votos, depois colocava um outro lacre, que era uma coisa artesanal praticamente. Então a possibilidade de fraude naquele sistema de urna, de lona, era muito mais fácil de ser realizado do que através da urna eletrônica. Hoje nós temos um sistema de recolhimento de votos dos mais modernos, se não o mais moderno do mundo. E as pessoas falam que é possível acessar, é possível programar de forma diferente. Não há possibilidade de que aconteça isso. Inclusive o TSE, durante esse ano, várias vezes convocou pessoas que entendem disso, hackers, para tentar entrar no sistema e adulterar o sistema. E não conseguem. O que as pessoas precisam entender é que todo esse processo é fiscalizado pela OAB, pelo Ministério Público, pelos fiscais dos partidos. E os partidos têm profissionais na área de tecnologia de informação habilitados para verificar e constatar se houve alguma irregularidade. Tudo isso é fiscalizado, tudo feito em audiência pública. Então hoje nós temos as urnas já, todas elas inseminadas, preparadas para a votação. No momento de iniciar a votação, na presença dos fiscais, o presidente da mesa vai expedir a zerésima, que é uma certidão de que não tem nenhum voto ali dentro. E o outro aspecto é que a urna, ela é igual a um micro-ondas, ela fica ligada na tomada, ela não está no sistema da internet, ela não é ligada à internet. Então não tem como, através da rede elétrica, você entrar no sistema. Aí colhe-se todos os votos, encerra a votação, o presidente da mesa emite o boletim daquela urna, aí tem um documento impresso, material com o número de votos de cada um dos candidatos. E ele distribui isso para cada um dos fiscais. E o fiscal tem que encaminhar isso para a direção partidária, para que eles possam confirmar lá no TRE quando sair o boletim de urna. Isso sai uma a uma, todas elas. Então, o sistema é muito, muito vigiado. E ele é imune a esse tipo de adulteração. Só que é muito fácil, o candidato que pede, fala, mas é porque essa urna não é confiável e tal. Ele acha uma justificativa. Recentemente um candidato aí a presidente, nunca passou de 1% dos votos da população, diz que provavelmente eu perdi porque era esse sistema de urna. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade, na verdade, questionar um sistema que é moderno, eficaz e seguro. Doutor João Maria Loz, depois da eleição, é possível saber aí em quem o eleitor votou? Não existe a mínima chance. Não existe a mínima chance, porque tem a sequência. Não, o sistema ele é programado para que à medida que você vai votando, ele vai embaralhando os votos. Então você não tem, eu fui o quinto a votar. O quinto a votar pode ter sido o último que votou. Ele inverte a ordem de votação exatamente para preservar o sigilo do voto. Bem, tem algumas pessoas que estão ainda em dúvida com relação quem é obrigado a votar. Porque eu tenho 17 anos, já tenho meu título de eleitor, sou obrigado a votar. Olha, eu fiz a biometria, tenho mais de 70 anos, sou obrigado a votar. Nas eleições de 2018, quem é obrigado a votar e quem pode, né, digamos assim, faltar no dia da eleição, mesmo habilitado, com já a biometria feita? A obrigatoriedade do voto é para quem tem mais de 18 anos e menos de 70. Certo. Então, os menores de 18 não são obrigados e os maiores de 70 não são obrigados. Mas é importante que as pessoas participem. Eu tenho, em todas as entrevistas, concitado a população, os eleitores, a comparecerem às urnas e votarem efetivamente. Porque não adianta fazer manifestação na rua, andar com bandeira, gritando na rua, brigando em redes sociais, se o momento de modificar alguma coisa está ali disponível e a pessoa não utiliza disso. Quer dizer, anular o voto, ou votar em branco ou não comparecer à votação, é negar a possibilidade de se modificar alguma coisa, se autodispensar e permitir que outras pessoas escolham por eles. Esse que é o grande problema. Então, o comparecimento e a realização da eleição é fundamental.
Desembargador, obviamente que tem a eleição domingo, depois vai ser feito um balanço, mas a sensação que a gente tem até aqui, o senhor que está lá dentro, está comandando, é que as eleições estão muito tranquilas, né? A sensação que eu tenho que as denúncias, que enfim, a própria sociedade amadureceu, a cidade está limpa. Você vê pouca. Essa sensação que a gente tem de que nesse ponto a cidadania está avançando, desembargador? E eu acho que está avançando muito. Nesse processo eleitoral, primeiro, nós não registramos nenhuma ocorrência que causasse alguma preocupação. Segundo, a participação popular tem sido muito intensa. E até algumas pessoas perguntam, mas o clima não está muito morno? Não, muito tenso por causa dessas discussões nas redes sociais. Eu acho que não, acho que a participação da população é exatamente a politização do cidadão brasileiro, do eleitor brasileiro. Esse debate, pessoas que nunca se envolveram com política, a gente vê aí discutindo, sustentando o posicionamento do seu candidato, e isso enriquece o processo eleitoral. E eu acho que isso aí provavelmente vai permanecer dessa forma no dia, eu tenho certeza disso aí, e isso vai mostrar o amadurecimento do eleitor e o amadurecimento da nossa democracia. Bem, nós temos aqui o Michael Franco, que é do Grupo Capital de Comunicação, que mandando aqui um áudio para tirar dúvidas também dos nossos eleitores. Bom dia, Marquinhos, bom dia, equipe do Tribuna Livre. Aproveitando a entrevista, eu quero repassar duas dúvidas de ouvintes nossos diariamente e também de leitores do Página Brasil. A primeira delas é sobre o e-título, Marquinhos, que é o título do eleitor, né, no celular. A gente leva o celular, não precisa mais levar o título no papel, e a gente mostra o celular para o mesário, né, e ele confere. E depois, o que a gente faz com esse celular? Ele fica com o mesário exatamente para evitar a questão de tirar foto, registrar o voto. E outra dúvida é sobre apuração, porque esse ano nós temos uma eleição nacional e a gente sabe que tem vários fusos horários aqui no Brasil. Que horas vai começar a votação? Aqui no Mato Grosso do Sul, que acaba antes do Acre, por exemplo, a gente já vai saber quem está ganhando para presidente aqui, como vai funcionar todo esse processo. São dúvidas de ouvintes das rádios do Grupo Capital e também do Página Brasil. Muito obrigado, Michael Franco. Bom, com relação ao e-título, claro que nós vamos apresentar, mas tem que deixar... Tem que deixar na mesa. Agora é importante esclarecer um aspecto para a população, que apesar do e-título, apesar da biometria, o eleitor precisa levar um documento de identidade com foto. Isso pode até ter sido um cochilo do legislador de não eliminar essa... Porque se você tem o e-título, você se identifica biometricamente, não deveria precisar desse documento. Eu já não sabia disso, eu ia levar só o celular. Mas a pessoa... Como a lei não tirou essa necessidade, então é importante. Até porque, às vezes, o sistema biométrico não funciona e aí você teria que votar no sistema antigo. E aí precisa da identificação. Então, todo eleitor, mesmo aqueles que têm o e-título, precisam levar um documento de identidade com foto. Bem, com relação, então, aos horários, né, já que nós temos... A eleição aqui começa às 8 horas e encerra às 17 horas, e aqui nós começamos a apuração às 17 horas. À medida que vão chegando as informações, nós vamos totalizando. E isso aí é transmitido para o TSE, que é quem vai anunciar o resultado a nível nacional. Desembargador, para dar agilidade à votação, é uma questão que sempre é recorrente, a questão da colinha. O tribunal orienta o eleitor, a eleitora a estar levado na colinha, ajuda nesse processo da agilidade? Nós estamos recomendando, porque são 6 eleições. Então, recordar 6 números, 6 sequências de números é um pouco complicado. O próprio TRE tem no seu site um modelo de uma cola com a sequência dos candidatos. Então, é importante que a pessoa, ou usando esse modelo, ou usando de algum candidato, ou fazendo o seu próprio registro, leve por escrito o número dos candidatos na sequência que eu falei. Deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente da República. E outro aspecto que é importante informar a população é que são 2 senadores. A pessoa tem que votar em 2 candidatos a senador distintos. Se ele votar num e repetir esse voto no segundo, ele vai anular o voto. Se ele só votar em um, não votar no outro, ele vai votar em branco, vai perder o voto. Então é importante que são 2 senadores, não são eleitos 2 que tiveram uma votação numa única votação, 2 votações. Então vota num e depois abre novamente senador 2, vota no outro candidato. Outra questão, perdão, Marquinhos, a questão da local de votação. Aqui em Campo Grande nós tivemos algumas mudanças. Tem gente que
deixa para a última hora e acaba gerando confusão no dia, né? O que o senhor recomenda? As pessoas podem estar agora já acessando o site do tribunal para ver o local de votação, desembargador? Perfeitamente. E é importante que as pessoas façam isso, porque com o recadastramento eleitoral, muitas pessoas tiveram modificado o seu local de votação. E certamente não vão lembrar para onde foi que pediram para fazer a votação. Então, entra no site do tribunal, tem lá a informação. Quem tem o e-título já tem essa informação. E a outra alternativa é através do telefone na central, no Fórum Eleitoral. Bem, nós sabemos aí também do trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, ou seja, trabalho no dia das eleições. O eleitor, ele pode votar com a camiseta do candidato, com o número, com a cor, né, do partido, o que é que está autorizado neste ano de 2018, até para que você, eleitor, não tenha problema, né? Tem muita gente, inclusive, vendendo camiseta de candidato, se eu posso, no dia, com a foto do candidato, se eu posso votar. O que a lei diz é o seguinte: é permitido a manifestação da preferência do eleitor individual e silenciosamente. Então, a grande questão, o eleitor pode ir com a camiseta do seu candidato, ele pode pregar bottom na camiseta, pode colocar adesivo, bandeira, pode levar uma bandeira, não há óbice nenhum. Só que essa pessoa vai entrar na fila e não pode se manifestar, ele não pode nem conversar com os outros eleitores a respeito disso. Uhum. Porque ele pode manifestar a sua intenção, mas ele não pode fazer boca de urna. Então, se ele começa, aqui eu estou com a cor tal, o outro ali está da cor tal, então é colega, e começa a conversar sobre política ali, ele corre o risco de o presidente da mesa falar, está fazendo boca de urna aqui e levar ele preso. Então, a presença do eleitor com a camiseta do candidato da sua preferência não tem, é permitido, pode circular pela cidade, não tem problema nenhum, mas não pode reunir em grupo e não pode fazer manifestação política de voz. Certo. Quer dizer, ele tem que ficar ele fica ali como se fosse um outdoor, mas não pode falar sobre política. Então isso aí é uma área meio tênue, aí a diferença entre a manifestação individual e silenciosa e a boca de urna. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado para não criar um problema para tem muito candidato que faz o seguinte, né? Veículo adesivado, aquele adesivo bonito, grande que tem para o carro bem na frente do local de votação e fica lá o dia todo. Isso é proibido, permitido? Ele pode, o carro adesivado pode circular, não então tem problema nenhum. Pode. Então vai com a camisa do Santos, aí começa a falar, não tem título, né? O Santos, né? Não tem título, é o Palmeiras. Né? Mas ele gosta de lembrar. Bom dia, Marquinhos. Olha, tem uma dúvida. O recadastramento da biometria tem que ser feita todo ano, pois fiz a minha no início do processo. É válido ou teria que ter renovado? É um ouvinte perguntando a respeito, Dr. João Maria Loss, se a biometria tem que ser realizada todo ano. Ele disse que fez no início do processo e teria que ser renovado. Acho que não, absolutamente. Uma vez feita a biometria, o título é definitivo, não há mais o que fazer, não. Salvo se ele modificar de endereço e tal, aí ele tem que comunicar como normalmente se fazia anteriormente. Bem, o eleitor ainda pode fazer denúncias no Tribunal Regional Eleitoral e no dia também, né? Boca de urna. Como é que vai ser o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral no dia da eleição com relação às denúncias? Tem um número próprio que o eleitor possa ligar, não é, para que faça a sua denúncia? Agora, também vou pedir aqui para que se faça denúncias com seriedade, porque infelizmente as pessoas também utilizam para de repente prejudicar A ou B. Faz uma denúncia que aí a polícia precisa sair do seu local, se deslocar, juiz eleitoral, quando chega, não é denúncia verdadeira. É uma outra coisa que eu acho que a gente também precisa combater no dia, não é? A denúncia falsa, a pessoa corre o risco também de ser processada por isso é crime. Agora, as denúncias podem ser feitas pelo mesmo sistema. Nós temos um sistema no site do tribunal para recebimento de denúncia, tem o site do TSE, que também pode receber denúncia e encaminha para as zonas eleitorais adequadas, e nós temos aí uma estrutura com 5.200 pessoas das forças policiais trabalhando na eleição. Então, ocorrendo uma ilicitude, o eleitor deve comunicar ao TRE, que o TRE vai acionar as forças policiais para resolver essa questão. Voto branco e nulo, ele pode influenciar no resultado da eleição? Não, voto branco e voto nulo não altera o resultado da eleição. Ele simplesmente não existe.
A pessoa que vota branco ou vota nulo está jogando fora a possibilidade de fazer alguma coisa para melhorar o país. Então as pessoas falam, mas se tiver 50% dos votos nulo, não vai anular a eleição. Não anula. Se aqui no Mato Grosso Sul só um eleitor comparecer e votar em um determinado candidato e todos os outros anularem ou votarem em branco, o resultado da eleição será o candidato eleito com aquele único voto. Lei seca. Os comerciantes preocupados mandando aqui o WhatsApp. Pergunta, aí vem aqui, ó. Pergunta para o desembargador a respeito da lei seca na eleição. Quais são as regras? Pois nós, comerciantes, sofremos esse prejuízo. Bom dia, não colocou o nome, mas vamos falar a respeito da lei seca. Essa questão nós estamos discutindo hoje, inclusive vamos discutir na sessão TRE à tarde, ver qual é a melhor alternativa. Porque essa lei seca anteriormente era 2, 3 dias antes da eleição e 2, 3 dias depois da eleição. Isso foi reduzindo, e alguns estados hoje já não baixam a lei seca. Certo. E alguns questionando da legalidade, se tem amparo legal, isso aí. Eu acho que legalidade tem porque cabe à Justiça Eleitoral manter o controle da situação na eleição. A eleição, a Justiça Eleitoral tem a obrigação de oferecer um ambiente tranquilo para o eleitor ir votar. E você imagina, um grupo de bêbados chega numa sessão eleitoral, começa a tumultuar, gritar, fazer propaganda, aí chama a polícia, tumultua todo o processo eleitoral. Então existe por esse aspecto essa preocupação. Agora existe também a preocupação com o comerciante, que dono de restaurante, domingo é um dia que as pessoas vão com a família e tal, quer beber uma cerveja, quer tomar um vinho e fica impossibilitado. Então isso nós vamos discutir hoje no TRE, eu quero discutir com os colegas, inclusive com o Ministério Público Eleitoral, para ver se a gente encontra um meio termo aí, uma forma de poder atender às nossas necessidades e também a preocupação dos comerciantes. Doutor João Maria Loz, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos à nossa população, aos nossos ouvintes. Deixar o microfone à sua disposição para falar com o nosso ouvinte, com o eleitor, que tem a responsabilidade no dia 7 de outubro, aquele que está satisfeito, que continue votando, aquele que não está satisfeito, que quer dar um rumo diferente ao país. Então está nas suas mãos, dia 7 de outubro, mas é importante, voto com consciência, não vender o seu voto. Então gostaria que o senhor nos desse aí ao eleitor uma mensagem para o dia 7 de outubro, próxima eleição. Eu quero aproveitar esse momento para convocar o eleitorado todo a comparecer maciçamente nas sessões eleitorais. A Justiça Eleitoral está estruturada para dar o atendimento a toda a população, a todos os eleitores, e que cada um compareça, vote consciente, vote com serenidade e vote com responsabilidade. Apelamos aos eleitores que não façam provocação no dia da eleição para não tumultuar o processo eleitoral e que compareçam à sessão, participe do processo eleitoral e faça o melhor pelo nosso país. É essa a pretensão da Justiça Eleitoral nesse momento. Eu já tinha feito o agradecimento ao senhor, mas tem um ouvinte mandando aqui, eu acho bastante importante também tirar essa dúvida. Vamos colocar aqui no ar a mensagem desse nosso ouvinte. Olá Marquinhos, bom dia querido, tudo bem? Vê para mim com o doutor João Maria Loz, desembargador. A minha sogra ela vai viajar juntamente com meu cunhado e ela gostaria de saber se ela pode votar em trânsito, como que ela pode fazer para ela votar. Ela vai estar em Florianópolis, se ela pode votar lá, como que ela deve proceder. Um abraço querido, bom dia para você. Bom dia Geraldo. Então ela vota aqui no Mato Grosso do Sul, vai para Florianópolis e gostaria de saber se existe a possibilidade do voto em trânsito. Existe essa possibilidade, só que o prazo para comunicar a Justiça Eleitoral se esgotou em agosto. Certo. Ela deveria já ter se programado e comunicado à Justiça Eleitoral, olha, eu vou votar em Florianópolis e eu quero votar lá em Florianópolis. Ela poderia votar só para presidente da República, mas poderia participar do processo eleitoral. Como não foi feita essa comunicação, infelizmente não há nenhuma possibilidade dela votar. Mas, por outro lado, ela pode justificar a sua ausência através do site do tribunal. Nós temos um sistema informatizado para
justificar a ausência na votação. Então não precisa nem comparecer à Justiça Eleitoral, basta entrar no site, localizar lá, justifica e justifica a ausência dela. E quem não votou na última eleição, em 2016, pode votar nessa? Pode, perfeitamente. O título só é cancelado quando a pessoa não vota e não justifica em 3 turnos da eleição. Se ele não votou no último turno, ele pode comparecer normalmente, não tem problema nenhum. Muito obrigado, doutor João Maria Loss. Parabéns pelo trabalho e desejamos aí também, né, no dia 7 de outubro, trabalho com tranquilidade. Esperamos que você, do outro lado que está nos ouvindo, ajude o Tribunal Regional Eleitoral, que nós tenhamos realmente uma eleição bastante tranquila no nosso estado. Eu acho que hoje o eleitor brasileiro amadureceu muito, a nossa democracia é forte, e as pessoas têm plena consciência de que deve participar do processo eleitoral, deve participar da eleição, deve votar conscientemente para modificar o país. A gente viu aí durante todo esse processo um clima de absoluta tranquilidade, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro. Isso é muito bom para a nossa democracia. Conversamos aqui com o desembargador João Maria Loss, do Tribunal Regional Eleitoral.